Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula aí. Nessa aula eu estou com esse aparelho. Ele é de cliente também, tá? Aqui o númerozinho da ordem de serviço. A reclamação desse cliente é que o aparelho não carregava, tá? Porém, como é que a gente vai saber se esse aparelho carrega mesmo ou não liga, né? Porque a partir do momento que eu apertar o botão power aqui, ele deveria ligar e acender a tela, tá? Ele ligou e acendeu a tela. Beleza. Aparentemente, este aparelho liga. Só que tá com a bateria fraca. Mas eu só vou ter certeza disso mesmo depois que eu der uma carga nessa bateria e ligar esse aparelho. Eu não posso, por exemplo, falar para o meu cliente que eu tenho certeza que esse aparelho liga. Ele pode travar no logo ou ele pode fazer exatamente essa mesma situação após eu colocar uma bateria carregada nesse aparelho. Por quê? Existem outros defeitos que podem envolver essa mesma situação, tá? Então eu preciso fazer o teste. Vamos lá. Como é de praxe, primeiro teste que eu faço, eu coloco na parte do aparelho, no carregador e vejo se esse aparelho carrega, tá? É o primeiro teste que eu tenho que fazer. E ó, aparentemente esse aparelho funciona normalmente. Ó, 1,55 tá dando no meu carregador, tá? Tá dando até um carregamento rápido. Tá vendo, ó? Tá dando 1%. Vamos ver se sobe aqui já para dar 2% para vocês verem. Mas assim, ele tem um carregamento bom, um carregamento rápido, tá? O que a gente fala para o nosso cliente a partir daqui? É uma situação um pouquinho complicada, um pouquinho chata, vamos dizer assim. Por quê? O cliente chegou e a gente falou para o cliente que a gente ia dar uma olhada porque o aparelho não estava carregando. Agora, pode ser que ele só esteja carregando de um lado. Se eu inverter o cabo, pode ser que ele não carregue do outro. Vamos ver se é isso? Ó, vou virar, tá? E aí, no meu amperímetrozinho ali, ó, eu vou vir aqui e conectar para carregar. Coloquei para carregar, ele reconheceu, tá? O cabo. E vamos ver se aparece. Eu tava no amperímetro errado. Eu tava nesse daqui, ó. Era nesse daqui, olha. Deste outro lado, o aparelho já apareceu 0,007, tá? Então, não carregou. Vamos voltar pro lado anterior para saber se carrega. Ó, desconectei, girei o cabo e conectei aqui, olha. Vamos ver? Olha que legal. Então aqui a gente já identificou o quê? Que de um lado ele carrega bem, ativou até o turbo, olha lá, ó, tá aumentando a carga, tá? Vai aumentar até 2, ó. Foi. Então, de um lado ele ativa até o turbo, do outro ele não ativa o turbo. Ele fica só em 0,07. Ou seja, esse aparelho carrega, provavelmente é defeito na parte do conector de carga, porque ele dá a conexão de um lado e não dá do outro. Seria a primeira coisa que eu iria testar, tá bom? Legal, então agora que a gente já sabe basicamente qual que é o defeito, vamos fazer o seguinte. Vamos desconectar o cabo, tá? E vamos desmontar esse aparelho para estar testando. Esse aparelho é um tipo de aparelho que desmonta pela parte de trás, tá? Então eu tenho que descolar essa tampinha traseira para estar fazendo a desmontagem dele. Dá para ver, olha, que a tampinha traseira ela se separa do resto da carcaça, ó. Por aqui, por essa região. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aparelho para esquentar na minha separadora a 80 graus por aproximadamente 3 minutinhos. Colocando para esquentar por aproximadamente 3 minutinhos, eu já vou conseguir amolecer toda essa cola para estar removendo essa tampa traseira. Vamos lá, a gente volta assim que o aparelho estiver quente. Pronto. Agora com este aparelho quente, tá? Nós vamos pegar aqui a nossa espátula maleável
Vamos encaixar na lateral e começar a descolar essa tampinha traseira. Essa tampa traseira aqui tá bem fácil de descolar, tá? Ela já é um plástico mais resistente, um vidro, então tem que tomar cuidado para não envergar, não entortar ela. Mas ó, essa tampa traseira ela já foi trocada. Como é que a gente sabe que essa tampa traseira já foi trocada? Por causa que ela tem essa fita dupla face, ó, na lateral, que não é de fábrica. Essa fita dupla face aqui, ó, tem uma, duas, umas três fitinhas aqui na lateral para encaixar nesse aparelho, tá? Essas três fitinhas aqui são fitinhas dupla face assim, ó. Igual essa daqui que eu tenho, tá? Então, essa daqui eu já sei que não é original, foi bem fácil de estar removendo, beleza? A bateria a gente já viu que já foi trocada também, ó. Não é uma bateria original, tá? É uma bateria aqui de uma marca aí que vende lá na Pagebras, tá? Skytech. Aí, estamos aqui com o aparelho sem a tampa traseira. O que nós vamos fazer? Nós precisamos remover a carcassinha para estar conseguindo acessar o conector. No caso, a gente vai fazer aqui embaixo, ó. A parte de cima, eu nem preciso mexer por enquanto, tá? Eu só vou mexer na parte de baixo, que é a parte onde eu tenho o meu conector de carga para estar testando. Testando não, né? Vamos já fazer a manutenção direto. Nesse caso aqui, tirando um e colocando outro, muitas vezes já volta a funcionar, tá? Tá quase. Vamos lá. Pronto. Agora vamos desencaixar essa carcassinha de baixo. Removida. E aí eu tenho a minha subplaca. Esse cabinho aqui vai lá para minha tela lá na frente. Esse outro cabinho é minha subplaca. Vamos desencaixá-lo. E desencaixar toda a minha subplaca aqui, ó. Desencaixada, olha. Maravilha. Aí desencaixada, dá pra gente até fazer uma boa inspeção visual, tá? Pra ver se não tem nada errado, né? Nos encaixes. Aparentemente essa subplaca aqui, ela tá bem bonitinha, viu? Bem bonitinha mesmo, ó. Novinha, tá? A não ser que o conector mesmo esteja com defeito. Vamos fazer o seguinte, antes da gente tá trocando, eu vou encaixar tudo aqui de novo, tá? Vamos ver se o problema não era um mau encaixe, tá? Dessa subplaca. Porque se o problema fosse um mau encaixe, isso aqui já funcionaria, tá? Então, eu vou lá com o meu cabinho. E eu vou encaixar de novo, tá? Ó, meu cabinho branco. E vamos encaixar novamente. Vamos ver se ele reconhece, se não reconhece. Dessa vez não reconheceu nada. Vamos ver aqui. Ó, vamos ver se ele reconhece. Ó, reconheceu, tá? De um lado. Tá dando 1,85, 2,26. Vamos desencaixar e encaixar do outro. Vamos ver se vai também. 0,23, 0,30. Ó, esse caso aqui me pareceu que era só um mau encaixe. Tá vendo? Que agora ele já tá reconhecendo dos dois lados. Como o conector tá novinho, ó. Nesse caso, o que a gente pode falar pro cliente? Ó, só uma remontagem, a mão de obra aí de desmontar, montar. Todos os encaixes foram colocados no lugar.
e está funcionando, tá? Então, neste caso aqui, por exemplo, não há necessidade de estar substituindo esse conector, tá bom? Agora, vai da ética de cada um. Eu, particularmente, vou chegar para o meu cliente e vou falar, ó, neste caso aqui, não é a necessidade de substituir o conector, o trabalho vai ficar mais barato, nós vamos fazer só a remontagem do aparelho, tá bom? E aí você vai conseguir ter o seu aparelho inteirinho funcionando. Às vezes do aparelho, como é que chama? Dá uma queda, uma batida, ele pode estar causando um mau encaixe, tá? Tanto aqui nessa parte de baixo quanto nessa parte de cima. O que pode acontecer também, ó, como essa bateria já foi trocada, ó, essa bateria é um pouco maleável, tá vendo? Ó, ela tá soltando daqui. Provavelmente a pessoa que trocou essa bateria, ela não colou essa bateria direito. Então o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Vamos fazer o trabalho de remontagem completo desse aparelho, que isso deve solucionar o problema. Isso daqui provavelmente foi um deslize aí de um técnico anterior, provavelmente, tá? Mas que a gente também não precisa falar para o cliente. A gente só vai falar que a remontagem resolveu o problema. Às vezes uma queda, uma batida pode ter desencaixado. Vamos virar aqui de novo? Deixa eu ver se está carregando ainda do outro lado. Ó, carregando também, perfeitinho. Se a gente olhar aqui, vamos ver se já até subiu uma porcentagem. Já está em 2%, tá? Dá para ver? Então, nesse caso aqui, vamos continuar só essa nossa aula para a gente mostrar essa remontagem. Como é que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos tirar os parafusos da parte de cima, tá? Nós vamos desencaixar, encaixar o cabinho flex da parte de cima também, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima, e fazer a colagem correta dessa bateria. Porque provavelmente essa bateria solta desse jeito, ó, deve estar fazendo com que esse conector daqui de baixo ou daqui de cima desencaixe e aí faça com que pegue o carregamento de um lado, de outro não. Aí o cliente acha que o aparelho realmente não está carregando, tá? Então, de qualquer forma, eu costumo falar para os meus alunos que a gente não pode se preocupar com falar a verdade com o cliente. Às vezes a gente fica naquela de, pô, vou trocar o conector, não vou, o que eu vou fazer nesse caso? Vou perder o serviço. Dá dó também de perder um serviço que você pagou o Google muitas vezes para receber aquele contato, aquele lead, que você panfletou, fez propaganda, tá com a loja aberta ali e você vai perder aquele cliente. Mas não, na verdade você só está ganhando aqui. Por quê? Você vai ganhar uma mão de obra mais baixa, né? Que seria dessa remontagem do aparelho. Porém, além de ganhar essa mão de obra, você vai ganhar esse cliente pro resto da vida, tá? Esse cliente vai te indicar para um monte de gente. Esse cliente sempre vai voltar, vai trazer os aparelhos da família inteira, tá bom? Então isso daqui, a gente não tá perdendo nada. Isso daqui é ouro, tá? Que a gente ganha durante o nosso dia a dia. Isso daqui muitas vezes vale mais a pena até do que um conserto que a gente lucra bem, tá? Olha aqui que legal, ó. Eu desencaixei, ele já veio até uma outra câmera aqui, a câmera frontal, tá? Então dá pra ver que esse aparelho todo tava com um certo mau encaixe, né? Ó. Vamos encaixar a bateria e vamos trabalhar nesse aparelhinho, ó. Encaixado, tá? Vou fazer o quê? Vou desencaixar essas partes aqui de cima também, tá? Ó. Desencaixei. E você vai ver, ó, que essa bateria tá bem soltinha, ó. Tá? Por que ela tá bem soltinha? Olha que legal. A pessoa que trocou essa bateria, tá? Deixou só essa fitinha aqui, olha. Essa fitinha aqui, ela foi feita pra gente deixar a branquinha e tirar a azul. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma fitinha dupla face decente aqui, tá? Para deixar essa bateria bem fixa no local, que é ela que tá causando esse defeito. Eu vou pegar a fitinha dupla face. Ó. 3 fitinhas aqui já vão ser o suficiente para manter essa bateria fixa no local, ó. Super molezinha de estar fazendo, ó.
Prontinho. Só não dá para fazer de graça porque a gente está gastando tempo, insumo. Nosso estudo que a gente estudou para chegar até aqui, né? Então, só por isso que não dá para fazer tudo de graça aí, né? Porque o custo aqui, ele é bem baixo, tá? Pra gente estar solucionando o problema do nosso cliente. Vamos lá. Tirei aí a outra proteção da fitinha dupla face. E aí, vamos remontar esse aparelho. Bateria posicionada. Flex encaixados, ó. Encaixado em cima, encaixado embaixo. Vamos encaixar aqui a nossa anteninha que a gente desencaixou para tirar a subplaca daqui, ó. Beleza. Tudo encaixadinho, bonitinho. Aí a gente vai começar a parafusar as coisas, ó. Encaixadinho. Eu tinha até separado, ó, os conectores novos pra gente comparar e ver juntos qual que é o modelinho do conector pra gente soldar. Porém, isso aí é legal para vocês verem que a análise foi feita aí na íntegra, né? Sem manipulação, para vocês visualizarem o jeito da gente estar trabalhando, o jeito correto de estar lidando com o nosso cliente, né? Isso aí é muito bom para a gente estar fazendo o trabalho certinho aí, dia a dia com o nosso cliente. Ó, parafusado. Então, ó, quase lá, quase finalizado. Essa parte de baixo. Percebe-se que eu não encaixei a bateria ainda, tá? Porque normalmente é a última coisa que eu faço para esse aparelho não estar energizado enquanto eu estou mexendo nele, né? Como eu sei que aqui ainda está exposto, né? Aí, ó, a parte de cima parafusada, de baixo parafusada. Vamos para a parte de cima, ó. Encaixada a bateria, encaixados os cabos flex, encaixada a carcaça. Vamos parafusar. Quase lá. Finalizando já. Concertinho, mamãozinho com açúcar. Coisa boa do dia a dia. Agora, existem pessoas, por exemplo, que às vezes até trocam, tá? Trocam esse conector ou o cabo flex que vê que já estava desencaixado. Mas aqui, como é que a gente vai proceder? Dessa forma, de tá avisando o cliente. Eu ainda gostaria de deixar esse aparelho testando de um dia para o outro, por exemplo, de hoje para amanhã. Por quê? Aí eu vou colocar para carregar, vou carregar essa bateria 100%, vou descarregar ela, colocar para carregar, ver se ele volta a carregar mais uma vez, tá? Para carregar dos dois lados. E aí a gente ter uma ideia geral, completa, se o aparelho ficou bom, ficou perfeito. Quer ver, ó? Vamos colocar aqui novamente para carregar. Então, vamos lá, ó. Coloquei para carregar novamente. Já reconheceu sem apertar lá atrás, sem nada, tá? Já reconheceu direto, na mesma hora, tá? Olha que coisa boa. E 2 amperes, 2,20, perfeito. Vamos girar o cabo, ó, desencaixado. Vamos girar do outro lado. Conectado, vamos ver? Ó, já subiu 1,30, vai subir 1,8, 2,2, 2,2. Ó, turbo perfeito, bacana.
Então, olha, aparentemente ele tá muito bom, viu, esse carregamento. Dos dois lados, ó, de um lado e do outro. Então, sabendo disso, o que que eu vou fazer? Vou colar esse aparelho e aí eu vou colocar para teste, tá? Então, vamos lá, ó. Como é que eu faço a colagem dele? Ele tinha uma fitinha dupla face aqui. Essa fitinha dupla face é boa, não é ruim. Porém, mesmo assim, eu gosto de passar uma colinha em toda a volta aqui para reforçar essa tampinha traseira, tá? Então, ó, encaixado. Encaixado não, né? Passada a cola. Maravilha. Passada a cola, vamos fazer a colagem aí pra gente, tá? Então, tampinha traseira. Pra ela ficar bem assentadinha, os elásticos. Então, ó, um elástico embaixo. Um elástico em cima. Um elástico no meio. E dois na vertical. Esses dois na vertical já vai finalizar aí o processo pra gente, tá? Ó. Aqui. Feito. Aparelho pronto, carregando. Vamos fazer o quê? Deixar ele carregando aqui, ver se ele dá uma boa carga. Já vamos avisar nosso cliente, tá? O que que a gente fez, qual é o proceder daqui pra frente para a gente conseguir fazer o teste direitinho e liberar o aparelho para o cliente. Beleza? Uma aula simples, mas uma aula totalmente necessária aí pro nosso dia a dia. Fechou? Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, manda mensagem aí que a gente vai tirando as dúvidas aí no dia a dia. Valeu, pessoal. Até a próxima.